noite, igreja. É um privilégio estarmos aqui no meio dessa semana para nos reunirmos em torno da palavra de Deus. Tenho convicção que o Senhor tem uma lição preciosa para nós nas Escrituras hoje. Essa senhora que provavelmente vai aparecer no slide aí, talvez seja conhecida por alguns aqui. O nome dela é Elisabeth Elliot. Ela faleceu no ano de 2015 e a história dela é bem conhecida, principalmente por conta do que aconteceu com o seu primeiro marido. Elisabeth Elliot foi casada com o missionário Jim Elliot e ele foi assassinado com mais 4 missionários por uma tribo indígena, enquanto eles tentavam uma aproximação para evangelizar essa tribo. Elisabeth Elliot ficou viúva com menos de 3 anos de casado e com uma bebê de 10 meses. E apesar de todo o sofrimento causado pela morte do marido, Elisabeth perseverou na jornada missionária que ele começou. E anos depois, ela mesma foi morar com a sua filha na tribo para continuar a obra missionária. Se a gente olhar para a história dessa mulher, a gente tem uma biografia sobre a história dela, ela escreveu diversos livros. A gente vê que no testemunho pessoal dela, de vida, ela foi marcada por diversas tempestades. Ela teve diversos sofrimentos em sua vida. Por exemplo, ela casou com Jim Elliot, perdeu o marido e casou uma segunda vez e perdeu esse segundo marido também para o câncer. Mas apesar dos grandes sofrimentos na vida de Elisabeth Elliot, ela é um grande exemplo porque o ministério dela foi muito frutífero. Ela foi mãe, esposa, missionária, palestrante, escreveu vários livros. E eu gostaria de compartilhar o trecho de um livro que foi publicado pela Editora Fiel em 2020, que chama O Sofrimento Nunca é em Vão. E o que a Elisabeth Elliot diz aqui vai contribuir com a nossa reflexão da palavra nessa noite. Ela diz assim: algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. Então cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E se confiarmos nele dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso e ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. Elizabeth faz aqui uma declaração fundamentada naquilo que a palavra ensina sobre o sofrimento. E essa declaração resume muito bem o trecho que a gente vai estudar nessa noite. Porque o sofrimento, ele é parte da experiência humana. O sofrimento não é algo que eu e você, a gente seja capaz de evitar. A gente até tenta, a todo custo, cercar a nossa vida de conforto, de segurança. A gente cria os nossos próprios mecanismos de defesa para evitar que o sofrimento chegue na nossa vida. Mas se você é um ser humano assim como eu, você sabe que nada disso basta. Uma hora ou outra, o sofrimento chega. Talvez você esteja sentado aqui nessa noite e está tudo bem na sua vida. Talvez você não esteja passando por nenhuma tempestade. Você tem uma luta aqui, uma luta ali, mas está tudo bem. E glórias a Deus por isso. Mas você não pode se enganar. Porque uma hora o seu cenário ele vai mudar. E você vai precisar estar preparado para encarar o sofrimento de uma maneira bíblica. Talvez você esteja sentado aqui nessa noite e você esteja passando por um tormento enorme na sua vida. Talvez você está no meio de uma tempestade. E nessa noite a palavra de Deus, ela quer iluminar a sua situação. Te mostrando que apesar da gente não encontrar nas Escrituras uma garantia de que os nossos sofrimentos vão acabar assim, de uma hora para outra, o sofrimento ele nunca é em vão. Se você é um crente no Senhor Jesus, o sofrimento na sua vida nunca é em vão. Quem não está em Cristo sofre em vão. Quem não está em Cristo precisa apelar para distrações, precisa apelar para os analgésicos que esse mundo oferece para lidar com a dor e continuar seguindo em frente. E sair apalpando pelo escuro em busca de sentido e significado. Mas se você está em Cristo Jesus,
Se Jesus Cristo é o seu Salvador, as tempestades dessa vida, elas vêm sobre você para cumprir um propósito. Você tem um fundamento sólido, o ensino das Escrituras. A tempestade, o sofrimento, traz uma lição. Na noite de hoje eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus comigo, uma pequena porção da palavra de Deus, e aprender com ela sobre a lição da tempestade. Abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu compartilhar com você algumas coisas muito importantes a respeito desse evangelho. Ele foi escrito por João Marcos, muito provavelmente em meados do ano 50 depois de Cristo. E João Marcos não era um dos apóstolos. Ele foi companheiro de ministério do apóstolo Paulo, ele era muito próximo do apóstolo Pedro. E os estudiosos acreditam que esse aqui foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. E ele inclusive serviu de base para que Lucas e Mateus escrevessem seus próprios evangelhos depois. E alguns apelidam esse evangelho aqui de o evangelho de Pedro, porque Marcos ele não viveu muitas das coisas que ele narra aqui. Ele ouviu de Pedro. Pedro compartilhou essas informações com ele. Então, ouvindo essas informações de Pedro, Marcos constrói esse evangelho pensando em cristãos gentios, que estavam muito provavelmente ali na cidade de Roma, para apresentar para esses cristãos um relato histórico de quem é Jesus Cristo e quais são as suas obras, provando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele escreveu para esses cristãos gentios romanos para que eles lessem sobre Cristo, aprendessem de Cristo, seguissem a Cristo, e por isso que tem uma ênfase bem grande em discipulado ao longo do evangelho. Marcos queria que os seus leitores conhecessem a Cristo para se tornarem capazes de ensinar sobre Jesus. Então, cada relato, cada discurso, a maneira como esse evangelho foi organizado por Marcos, tem esse propósito em mente. Ele quer que você leia, que você aprenda sobre Jesus, seja discípulo de Jesus, conheça Jesus, para ser capaz de contar a outros sobre Jesus. No capítulo 1, a gente tem um relato bem sucinto do início do ministério de Cristo. Marcos ele começa narrando como João Batista estava preparando o caminho para o Messias. E logo depois disso, ele resume em poucos versículos o batismo e a tentação de Cristo no deserto. Aí a gente vê Cristo começando a chamar os primeiros discípulos, a gente vê a autoridade que Cristo tem sobre as Escrituras no ensino, a gente vê Jesus expulsando demônios, realizando milagres. Ele exorciza e cura uma cidade inteira até o final do capítulo 1. E no capítulo 2 e 3, Jesus ele manifesta a sua autoridade mais vezes através de curas. E a gente vê que o ministério de Cristo já começa a sofrer oposição por parte dos fariseus e por parte da própria família do Senhor Jesus. E no meio disso tudo, Jesus ele reúne seus discípulos, ele reveste os discípulos com autoridade e envia os discípulos para pregar a palavra e exorcizar. E aí, finalmente, no capítulo 4, a gente encontra uma série de parábolas, onde Cristo ensina sobre a fé e sobre o reino de Deus. E o verso 35, a gente vê o começo do episódio que a gente vai estudar nessa noite. Leia comigo, então, Marcos, a partir do verso 35. Diz assim as Escrituras. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros:
quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos de Jesus, irmãos, nesse momento da narrativa, eles tinham uma compreensão errada sobre quem Jesus era. Eles achavam que o Messias não era um servo sofredor, que viria para morrer pelos pecados do seu povo. Eles achavam que o Messias era um líder militar, que através da força, que através da revolução, iria libertar o povo judeu da opressão do Império Romano e ia resgatar a glória que Israel teve no passado. Em apenas 4 capítulos de narrativa, eles já haviam presenciado muitas coisas com Cristo. Eles já tinham presenciado milagres, recebido autoridade para realizar milagres eles mesmos e ouvido muitos ensinos de Cristo. Mas ainda assim, apesar de terem vivido tudo isso, eles ainda tinham uma compreensão incorreta de quem é Jesus Cristo. Eles precisavam de uma tempestade. Eles precisavam que as suas convicções equivocadas fossem estremecidas. Eles precisavam de um evento que desafiasse a lógica errada que eles tinham, para que então, só então, eles começassem a adquirir uma compreensão de quem Cristo é de verdade. Diante disso aqui, independente de quanto tempo você tenha de caminhada com o Senhor Jesus, independente de quantas pessoas você já tenha levado a Cristo pelo seu testemunho fiel, independente de quantas coisas você já tenha feito no nome do Senhor Jesus, independente de quanto tempo você tem de serviço alegre na comunidade de Cristo, você precisa conhecê-lo mais, você precisa conhecê-lo melhor. Todos nós aqui carregamos conosco falhas ou limitações na nossa compreensão de quem Jesus Cristo é. Se você não precisa corrigir a sua compreensão de quem Jesus Cristo é, você precisa aprofundar o seu conhecimento dele. E para isso, você precisa sofrer. Não tem outro jeito. O sofrimento, as tempestades da vida são o jeito de Cristo abalar os pilares da nossa compreensão para nos levar além, para uma compreensão mais clara e mais completa de quem Ele é. Há lições nas tempestades da vida. Então a gente vai olhar para essa narrativa aqui e vai aprender o que o Senhor quer nos ensinar. E a primeira coisa que a gente aprende, olhando para essa narrativa, é que Cristo é soberano sobre a tempestade. Nos versos anteriores, a gente vê Jesus investindo um bom tempo à beira-mar ensinando. Jesus, ele se sentava no barco e o barco ia pouco para dentro da água. A multidão se sentava à margem e de dentro do barco, Jesus Cristo ensinava. E depois de passar o dia todo ensinando, a noite cai e Cristo diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Cristo conhecia aquele lago. Cristo conhecia os seus discípulos. Cristo sabia que outros barcos iriam atrás deles. Cristo sabia que o tempo ia fechar. Cristo sabia do vendaval. Ele sabia das ondas. E ele ainda assim diz: vamos para o outro lado. Ele estava levando os seus discípulos de maneira consciente por aquele caminho, sabendo que a tempestade viria. Os discípulos também conheciam aquela região. Alguns deles eram pescadores, já haviam inclusive pescado naquele lago. E eles sabiam das tempestades que aconteciam ali. Só que eles achavam que, como eles estavam com o Messias, revolucionário, general militar, que ia destronar o Império Romano, estava tudo bem, não ia acontecer nada. Eles achavam que a presença de Cristo no barco era garantia de tempo bom. Eles não esperavam que Jesus Cristo fosse levá-los para dentro de uma tempestade. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo faz. A tempestade não pega Jesus de surpresa. Cristo sabia que ela viria. A tempestade faz parte do plano de Cristo para a vida daqueles homens. Cristo reina sobre a tempestade. Ele é soberano sobre a tempestade. Para Cristo, está tudo sob controle. E isso é tão verdade, mas tão verdade, que o verso 38 diz para a gente que Cristo estava dormindo enquanto a tempestade acontecia. Cristo não estava dormindo porque ele não estava nem aí. Cristo não estava dormindo porque ele é indiferente com o sofrimento e com a dor e ele lida com as tempestades com negação,
como se ele estivesse sempre fingindo que nada está acontecendo. Cristo, ele leva os seus discípulos para dentro da tempestade e ele dorme aqui porque ele sabe quem ele é. A tempestade não muda quem Jesus Cristo é. A tempestade não é um sinal de que ele perdeu o controle. Apesar da tempestade, ele continua sendo Deus, o Filho. E ele tem uma confiança profunda em Deus o Pai. A gente tem nesses primeiros versículos aqui, irmãos, alguns ensinos bem controversos sobre a pessoa de Jesus e sobre o sofrimento também. Eu digo controversos porque boa parte da igreja evangélica brasileira vai atribuir as tempestades da vida ao diabo e vai dizer que o sofrimento é coisa do diabo. A palavra de Deus diz que não, que a gente não pode dar para Satanás um poder que ele não tem. É Cristo quem reina sobre a tempestade. O sofrimento é parte do plano dele para os seus seguidores. E se o inimigo faz alguma coisa em nossas vidas, ele em nenhum momento sai debaixo do governo de Cristo. Cristo, ele direciona a nossa vida em direção ao sofrimento. O sofrimento não é um evento aleatório, randômico, sem propósito. Cristo pega os seus discípulos pela mão e ele leva os seus discípulos para dentro da tempestade. A tempestade está debaixo do governo dele. Ele reina sobre a tempestade. Ele tem planos maravilhosos para a vida do seu povo. Mas não tem um versículo na Bíblia que diga para a gente que o sofrimento, em algum momento, não faz parte desse plano. A tempestade, ela vem sobre nós justamente porque Cristo está no controle. Há um livro inteiro na Bíblia que deixa isso bem claro. A maneira como o sofrimento faz parte dos planos de Deus. Eu não quero fugir do texto, a gente não vai fugir do texto que a gente está estudando, mas eu queria convidar você rapidinho a dar um pulo comigo lá no livro de Jó. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. Você muito provavelmente conhece a história de Jó. Um homem santo, piedoso, íntegro, e foi acometido por grande sofrimento. Presta atenção no versículo 6 em diante. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Olha só. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você já reparou o que acontece no versículo 8? O texto não diz para a gente que Satanás se juntou aos anjos, foi apresentar-se ao Senhor e disse: eu vim aqui porque eu estava rodeando a terra e eu prestei atenção em Jó. Eu vi que tem um cara lá que é diferenciado. Não é isso que o texto diz. Quem toca no assunto Jó primeiro? Quem é a primeira pessoa a trazer Jó, o assunto Jó para a conversa? É Deus. Deus expõe a vida de Jó ali. É Deus quem expõe a vida de Jó, sabendo o que ia acontecer e permitindo que a tempestade venha sobre a vida de Jó. Por quê? Porque o sofrimento fazia parte dos planos de Deus para ele. Deus está no controle do sofrimento. O sofrimento na vida de Jó é iniciativa de Deus. As tempestades da vida, irmãos, fazem parte da nossa jornada com o Senhor. E nós, como povo de Deus, nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque desde pequeno nós somos ensinados a fugir do sofrimento a todo custo. Desde pequeno nós somos ensinados a investir a nossa inteligência, a nossa força, o nosso recurso para cercar a nossa vida de conforto e segurança, para se proteger das tempestades. E se a tempestade chega na nossa vida, a gente fica passado e surpreso, como se Deus tivesse perdido o controle. Você não pode deixar o medo e a ansiedade e o desespero levar você a se esquecer que o Rei Jesus também é rei sobre as tempestades. O sofrimento é parte da experiência humana.
Se você é crente do Senhor Jesus, você não pode sofrer como um incrédulo. Você não pode sofrer como se sua vida não estivesse segura na mão dos reis dos reis. Como se ele tivesse abandonado você no meio do fogo cruzado. Porque isso não é verdade. Preste atenção no versículo 35 lá de Marcos de novo. Cristo não disse para os discípulos: vão para o outro lado. Vai no na frente, que eu vou esperar a tempestade passar, depois eu alcanço vocês. Não é isso que o Senhor faz. O Senhor diz o quê? Vamos. Ele foi com eles. Jesus estava no controle da tempestade e estava com eles na tempestade. Se você sofre hoje, Cristo te trouxe até aqui, Cristo está contigo e Ele vai te levar além da tempestade também. Ele não te enviou pelo vale da sombra da morte e te largou. Jesus está contigo. Creia nisso. E que essa confiança, que ela te conforte e te fortaleça. Se você é um crente no Senhor Jesus, você pode ter essa esperança. Agora pense em quem não é crente. Pense em quem não tem a Cristo. Quem não tem a Cristo sofre sem esse conforto, sofre perdido, sem a certeza da presença e da sabedoria de Cristo. Em sua sabedoria, na nossa caminhada com Jesus, Ele mesmo leva a gente para dentro da tempestade e permanece conosco no barco da vida. E quando todo mundo pula fora do barco e abandona o barco, Ele fica. Isso é bastante para você? A certeza de que Cristo está te conduzindo, que Ele está no controle da sua vida, que Ele jamais vai sair do seu lado, isso te conforta o bastante? Se para você Cristo é mais precioso que o conforto, se para você Cristo é mais precioso que a segurança, que a estabilidade, a certeza da presença dEle deveria te confortar. Confie na certeza de que Cristo é soberano e reina sobre a tempestade. Seguindo adiante, irmãos, no texto, nós vemos a reação dos discípulos nesse cenário caótico da tempestade. E a gente aprende que Cristo reafirma o seu amor na tempestade. O tempo fechou, a chuva forte estava caindo, o texto fala que a água começou a entrar na embarcação, porque as ondas se levantaram e se lançavam contra o barco, e os discípulos não queriam morrer. Poxa vida, eles acabaram de receber autoridade para fazer milagres e maravilhas, em nome de Jesus. A história deles ia acabar assim, afogados no mar da Galileia. Então os discípulos percebem que Jesus Cristo está dormindo. Diferente deles, o Senhor Jesus, ele tem uma confiança profunda em Deus Pai. Jesus sabe que ele está seguro nas mãos de Deus Pai. Mas os discípulos, eles estão tão focados na condição deles, tão focados na vulnerabilidade deles, que eles são incapazes de reagir da mesma forma. E eles reagem como? Eles interpretam o sono de Jesus não como fé, não como confiança, mas como indiferença. Os discípulos acordam Cristo desesperados. Mestre, não te importa que morramos? Em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo: acorda, Senhor. O Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? A gente vai morrer. O Senhor não ama a gente? O Senhor não se importa? O Senhor vai mesmo deixar a gente passar por essa tempestade? Porque para os discípulos, a presença da tempestade, o fato de Jesus estar permitindo eles passarem por aquilo, coloca em xeque o amor do Mestre por eles. Eles não acreditam que o amor de Jesus por eles é demonstrado nas adversidades. Eles acreditam que o amor do Mestre por eles está na ausência de adversidades. Se não há tempestades, se está tudo indo bem, se não tem dificuldade, é porque o Mestre nos ama. Agora, se a gente começa a sofrer, é porque Ele não está nem aí para nós. Os discípulos acreditam que o amor de Deus é demonstrado nas situações da vida. Eles acreditam que a presença ou ausência de dificuldades provam o amor de Deus. E essa passagem está nos ensinando que Cristo nos leva para dentro da tempestade para reafirmar o seu amor por nós, para nos ensinar que nós não encontramos na ausência de tempestades
a prova de que somos amados. Cristo usa a tempestade para reafirmar que nos ama e nos ensinar que a bonança, o conforto, uma vida tranquila não é a maior, mais completa e final evidência de que somos amados por Deus. Tem gente aí vivendo melhor do que todos nós juntos aqui e estão debaixo da ira de Deus. Cristo também está ensinando que a presença de sofrimento na nossa vida não é sinal de que Ele não se importa conosco e não nos ama. A demonstração real, clara e final do amor de Deus por nós não se encontra nas situações da vida. Ela é demonstrada em Cristo e na obra dele na cruz. Essa verdade, ela precisa encontrar morada no seu coração. Porque o crente brasileiro, ele acha que Jesus Cristo morreu na cruz para que ele tivesse um Honda Civic. Não é verdade? Certa vez, em uma dessas igrejas aí de pregadores de televisão, que comercializam a fé, que vendem bênção, vocês sabem como é. Estava acontecendo um momento que é chamado de conta-bênção. Já ouviu falar do conta-bênção? É um momento onde as pessoas dessas igrejas, elas fazem uma fila e elas vão até lá na frente e elas contam para toda a igreja qual é a bênção que eles receberam de Deus. Eles contam sobre a bênção recebida. E aí você ouve de tudo. Você ouve de gente que foi curada, gente que ganhou carro, que ganhou casa, gente que achou emprego, gente que teve o cachorrinho curado, coisas assim. E na fila, nessa fila entrou uma senhora, uma senhorinha. E quando chegou a vez dela falar, o pastor colocou o microfone na boca dela e falou: "Conta a bênção, irmã. Conta a bênção." E ela diz: "Pastor, Jesus morreu pelos meus pecados. Os meus pecados estão perdoados. Eu sou salva. Eu sou filha de Deus, amada por Deus." E o pastor diz: "Amém, amém, irmã. Agora conta a bênção. Conta a bênção." Não há bênção maior. Não há demonstração de amor maior. Nós reagimos como os discípulos. Nós achamos que a evidência de que Deus nos ama é o fato de que a nossa vida está em ordem, debaixo do nosso controle. Nós achamos que nós encontramos nas circunstâncias a prova de que Deus nos ama. E aí, quando o tempo fecha, a gente acha que o amor de Deus acabou. Mas as tempestades da vida são um lembrete de que se você quer ter certeza do amor de Deus por você, você não pode olhar para o agora. Você não tem que olhar para o presente. Você tem que olhar para trás. Para 2000 anos atrás. Quando o tempo fechou sobre o corpo crucificado da pessoa mais preciosa que existe no universo, Jesus Cristo. O amor de Deus, ele não é demonstrado na ausência de dor, e ele nem é anulado na presença da dor. O amor de Deus é provado e revelado no sofrimento de Cristo Jesus na cruz por amor a pecadores, para que pecadores fossem perdoados e tivessem vida eterna. É lá, é na cruz que está a prova final e completa do amor de Deus por nós. E Jesus leva a gente para dentro da tempestade, porque a gente coloca a nossa segurança e a nossa alegria nas coisas e nas circunstâncias. E aí ele precisa vir, abalar as estruturas da nossa vida, para a gente se arrepender e se voltar para a cruz. Porque é ali, na cruz, que você foi mais amado. É ali que os seus pecados foram perdoados, que você foi liberto do império das trevas de Satanás. É ali que você recebeu graça e vida eterna. Talvez o sofrimento na sua vida, ele tenha embaçado os seus olhos. E você não está mais assim tão certo do amor de Deus por você. Talvez a sua mente esteja sendo assombrada por perguntas muito parecidas com as dos discípulos. Mestre, não te importas que eu adoeça? Mestre, não te importas que eu passe por essa crise no meu casamento? Mestre, não te importas que meus filhos não andem em teus caminhos? Mestre, não te importas que eu não ache emprego? Mestre, não te importas que eu fique tão sozinho? A palavra de Deus nessa noite
diz para nós, irmãos, deixarmos de procurar o amor de Deus no lugar errado. Nós precisamos levantar os nossos olhos para a cruz, porque é lá, na cruz, que a maior prova do amor de Deus está. Lá é a maior prova de que você é amado por Deus. A tempestade não é um sinal de que Deus não te ama. A tempestade, ela quer te ensinar que o amor de Deus por você está demonstrado no Evangelho. Se está tudo bem contigo hoje, graças a Deus por isso, mas cuidado. Talvez você esteja certo do amor de Deus por você hoje, porque está tudo indo bem no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, com a sua família. Mas se é aí que está a sua confiança, quando o sofrimento chegar, você vai duvidar do amor de Deus. As tempestades da vida, elas são uma lição, onde Cristo afirma o seu amor por nós, chamando a gente a olhar para a cruz e não para as circunstâncias. E a narrativa se encerra, irmãos, com Cristo nos ensinando que Ele se revela na tempestade. Depois de ser acordado, o texto nos diz que Cristo se levanta, repreende o vento e diz para o mar: aquiete-se, acalme-se. E nesse mesmo instante, o vento se aquieta, o mar se acalma e faz completa bonança. Cristo manifesta o seu poder, a sua autoridade e a sua soberania sobre a tempestade diante dos discípulos de maneira sobrenatural. Ele deixa bem claro para os discípulos que ele reina sobre toda a criação. A criação obedece à sua voz e serve aos seus propósitos. Os discípulos até esse momento aqui já haviam vivido algumas experiências extraordinárias com Cristo. Mas aqui ele se revela mais, de maneira mais extraordinária. E os discípulos veem em Cristo algo que eles ainda não haviam visto. Eles veem a soberania de Cristo sobre a criação. Ele não aquietou a tempestade apenas para acalmar os discípulos e pôr um fim no desespero deles. Até porque o texto nos diz no verso 41 que eles continuaram apavorados. Jesus aquietou a tempestade para se revelar como Rei dos Reis, soberano diante daqueles homens. Cristo os conduziu àquela situação para se revelar a eles de uma maneira que ele ainda não havia feito. E aqui a gente tem um último ensino muito importante. Cristo nos conduz para dentro da tempestade para que a gente o conheça mais profundamente, para que a gente aprenda sobre ele coisas que nós não aprenderíamos de outra forma. A tempestade é o cenário onde Cristo chama a nossa atenção e abre os nossos olhos para que a gente possa aprender mais sobre quem Ele é. Ele se revela na tempestade. Pensa comigo em Jó mais uma vez. Jó perdeu tudo. A tempestade na vida de Jó foi severa. Jó perdeu filhos, seus rebanhos, sua saúde. E o final do livro de Jó, a gente encontra Jó dizendo o quê? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É para isso que a tempestade vem. Ela é uma oportunidade para conhecer o Mestre de maneira mais profunda. É para ver e viver com Cristo aquilo que a gente ainda não viu e viveu. Se os discípulos conhecessem a Cristo profundamente, nesse ponto da história, eles teriam dormido com Cristo apesar da tempestade. Se eles conhecessem Cristo de maneira profunda, eles não teriam surtado. Isso é tão verdade que anos depois, quando esses homens aqui finalmente tiveram uma compreensão exata e uma compreensão profunda de quem Cristo é, muitos deles, todos, abraçaram o sofrimento que veio sobre eles com alegria. Eles cantavam louvores diante da morte e da dor. Por quê? Porque é um grupo de doidos? Não. Porque eles entenderam que aquele que estava com eles no barco da vida era Senhor e tinha toda a autoridade nos céus e na terra e os amava. Não se afaste de Cristo na tempestade. Continue buscando o Senhor. Continue esperando no Senhor. Descanse na verdade de que Ele o ama.
e mantenha o seu coração aberto para aprender o que Ele quer te revelar sobre Ele na palavra. Cristo reina sobre a tempestade e te leva para dentro da tempestade para se revelar a você mais profundamente. Marcos ele encerra a narrativa com perguntas. Jesus ele questiona a atitude dos discípulos, chamando os discípulos a ter fé. O medo e o desespero dos discípulos nesse episódio revelam o quanto eles desconheciam aquele que estava com eles no barco. E a pergunta de Jesus nos ensina que a resposta certa ao sofrimento não é se entregar à ansiedade, não é sentar no chão e chorar. Existe um momento para isso. Não é chutar o balde e abandonar os caminhos do Senhor. A resposta certa não é buscar conforto e consolo no pecado. A resposta certa é a fé. Eu me lembro que quando eu era menino, meu pai me levava para a praia, e eu me lembro que a gente ia para uma parte onde não dava muito pé para mim, e a gente brincava de dar mortal. Então meu pai fazia assim com as mãos dele, aí eu colocava o pé assim na mão dele, segurava no ombro dele, e aí ele contava até 3. 1, 2, 3, ele pum, e me jogava para o fundo do mar assim, para onde não dava pé. Eu sabia que meu pai me amava. Eu não entrava em desespero, ainda que não desse pé para mim. Eu sabia que meu pai era capaz de me salvar, e eu sabia que meu pai estava no controle da situação. Eu confiava no meu pai. A resposta certa às tempestades da vida é uma confiança profunda em Cristo, porque Ele é capaz de nos conduzir pela tempestade. Ele continua nos amando na tempestade, porque Ele reina. Nós encontramos em Cristo compaixão e misericórdia, porque o próprio Cristo sabe muito bem o que é sofrer. O nosso Salvador, Ele conhece a dor. O nosso Salvador, Ele se compadece das nossas dores e das nossas tempestades, porque Ele mesmo sofreu. Ele é capaz de se identificar conosco e se compadecer das nossas tempestades, porque Ele é muito experimentado na dor. O seu ministério é marcado por sofrimento e culmina com Ele sofrendo na cruz, recebendo a ira de Deus pelos nossos pecados. É por isso que Jesus Cristo te conduz ao sofrimento. Ele abala as estruturas e balança o barquinho da sua vida, para que você entenda isso aqui e seja capaz de responder a pergunta do versículo 41. Olha lá. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Marcos encerra o capítulo com uma pergunta, para que a gente leia o texto e a gente mesmo responda: quem é este? Essa é a pergunta mais importante da tempestade. Essa é a pergunta mais importante da sua vida. A pergunta mais importante da tempestade não é quando que isso vai acabar, não é por que isso está acontecendo comigo, ou o que eu fiz para merecer isso, Senhor. A pergunta mais importante não é o que eu faço agora, ou quem sou eu. A pergunta mais importante é: quem é Jesus Cristo? E para chegar à resposta para essa pergunta, Ele leva a gente para dentro da tempestade. Esse texto está ensinando para a gente, irmãos, que Ele, Jesus Cristo, é a lição da tempestade. Cristo nos leva, através da tempestade, para conhecermos quem Ele é. Vamos orar?